that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu converso com os profissionais mais destacados do ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado tão novo quanto promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. A Redwood foi a primeira fundação mantida com fundos provenientes exclusivamente do mercado de cannabis medicinal e agora está apoiando mais um projeto, o Mães de Cannabis. A iniciativa foi criada por Caroline Cirino, que luta há mais de 7 anos pelo acesso aos medicamentos à base de cannabis e atualmente ajuda outras famílias em situação de vulnerabilidade no estado de Goiás. Para conhecer mais sobre os projetos que a Fundação Redwood apoia, acesse rw.foundation ou siga a Fundação Redwood no Instagram, @fundação.redwood, sem cedilha nem tio, ou seja, fundacal.redwood. Salve simpatia! Antes de chamar a minha entrevistada de hoje, eu quero lembrar você que esses papos sobre empreendedorismo canábico só são possíveis graças aos apoios que o Cannabis Hoje Pode recebe da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Mas é claro que o seu apoio também é super bem-vindo. Para dar uma força, é só ir lá no apoia.se/Cannabis Hoje Pode e escolher um valor para ajudar na continuidade desse projeto que a gente faz com tanto amor, carinho e, claro, muita dedicação. Tem opção para todos os bolsos e corações. Qual a sensação de ser uma jovem brasileira, talentosa, descolada, responsável por criar, tornar viável e colocar no mercado a única calcinha absorvente de cânhamo do mundo feita em larga escala? Bom, estamos prestes a descobrir isso, já que a minha convidada de hoje é a Poliana Rodrigues, fundadora da FlowYou, e um poço de inspiração para qualquer jovem que queira empreender nesse ramo. Poli Rodrigues, seja bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada por abrir espaço, por me convidarem para cá. Tô muito feliz de estar aqui com você para bater esse papo, Anitta. A gente que tá super animado. Poli, como de costume, por favor, nos diga com as suas próprias palavras quem é a Poli Rodrigues. São muitas, não à toa meu Instagram é Multipolianas. Mas, bom, basicamente eu tenho 32 anos. Eu estudei jornalismo, mas decidi largar no último semestre, assim, foi essa pessoa. E aí, depois de trabalhar um tempo com educação, de escola de idiomas até hostess de festa aqui em São Paulo, eu decidi empreender com a cannabis em 2019. Eu tenho algumas ferramentas aí, algumas habilidades que eu fui nutrindo de acordo com todo esse corre mais millennial de tentar 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí hoje, graças a já, todos eles se confluíram ali, se interseccionaram no que eu faço hoje em dia. A gente vai entrar em todos esses detalhes, mas eu não sabia isso, de que você formada em jornalismo, ótima escolha essa de ter saído do jornalismo. Quase formada, quase formada, jornalismo do Mackenzie, e aí eu fui assim até... Que ano? Eu também fiz Mackenzie. Eu entrei em 2009, e aí eu tive um ano sabático no meio desse rolê todo, e aí eu saí mesmo em 2013, que aí eu falei, já era, não quero, não é o que eu quero, porque quando eu entrei, logo depois que eu entrei, eles tinham passado aquele projeto que você não precisava mais do diploma, sabe? O diploma tinha caído.
Foi em seguida. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tal. Eu entrei, a gente é muito contemporânea, cara. Eu entrei no Mackenzie com bolsa do ProUni em 2008. Então, e saí também em 2012. Que loucura. Que Olha loucura, isso, a eu gente era quase fez um subchat, então TCC. aí eu nem sabia. E, Polly, você acha que se você tivesse concluído jornalismo e se tivesse seguido no jornalismo, hoje você escreveria sobre cannabis? Ou tem alguma outra área que você acha que você teria ido? Eu acho que eu teria, querendo ou não, assim, eu gosto muito da cannabis porque ela me permite tanto eticamente quanto profissionalmente colocar em prática algumas coisas que eu curto bastante. E eu acho que se eu tivesse pego o diploma mesmo, terminado, eu trabalhei um pouco na época como estagiária no Guia Quatro Rodas, com turismo, na Editora Abril, tudo isso, mas ainda assim não era o que eu gostava de escrever. E aí eu fui vendo que saindo da faculdade, saindo da academia e dessa coisa um pouquinho mais quadrada, eu fui expandindo muito mais para design, para estética, para umas coisas mais gráficas, que hoje eu consigo navegar com mais verdade graças ao empreendedorismo, sabe? Então acho que o jornalismo ali, hoje ele não seria essencial para eu aplicar, escrever sobre cannabis não é meu sonho. Eu gosto mais de viajar e comer o mundo em referência para colocar isso em material, sabe? Materializar. E traduzir isso em criação animal. E, Polly, então assim, vamos já entrar nessa, no que te fez empreender com cânhamo, né? E por que, na verdade, você decidiu empreender com cânhamo e não com canabinoides, que é o que costuma ser o caminho natural de quem começa nessa indústria? Sim, sim. Eu acho que eu posso contar uma história assim breve que eu conto para todo mundo que eu começo a contar um pouco da minha jornada, que é a minha breve e curta experiência, assim, porque querendo ou não, eu entrei na indústria em 2019, não faz tanto tempo assim, só que em 2018 eu viajei para o Chile, eu fui para a Expo Weed. Eu fui pro Chile, para Santiago, e calhou de estar acontecendo a Expo Weed lá, então eu e meu companheiro, a gente comprou ingresso, foi. E dentro, assim, foi o meu primeiro evento canábico, assim, então eu tava com muitas expectativas de como que é um mercado regulamentado e o que as marcas podem fazer e quais seriam as ações, enfim, toda aquela coisa, meu Deus, minha primeira feira canábica. E aí, quando eu cheguei lá, um dos bancos de sementes que estavam expondo lá, eles estavam, fazendo uma ação de marketing, onde eles tinham colocado uma mulher negra, assim, pintada de hairspray, seminua, ela lá, Globeleza, pra distribuir panfleto, sabe? Aí, já Tem me deu aquele isso, né? circo-tico, assim, de ai, gente, é esse o mercado? É isso que vocês estão fazendo? A mesma coisa de sempre, assim. Salão do automóvel, comercial de cerveja, a gente já viu que essa parada não dá certo, saca? Tem maneiras Repetindo modelos. É muito excitante poder começar algo novo, sabe? Pensar uma maneira nova de fazer as coisas. Então, isso já me deu uma leve coceirinha, um leve incômodo. A primeira vontade veio daí, realmente, de fazer com as próprias mãos o que as pessoas não estavam fazendo na época, que eu acredito que tem espaço. E aí, quando veio o cânhamo, aí estudando muito sobre como empreender com cannabis no Brasil, assim, as possibilidades legais, jurídicas, as zonas cinzas, tudo isso, eu encontrei o cânhamo como um grande vetor. Num primeiro momento, através da Blazing Beauty, que a gente difundia o óleo da semente de cânhamo, como uma superfood, como um ingrediente ótimo para o skincare, uma ótima base para produtos cosméticos naturais. E aí, depois, de maneira mais ampliada e 100% regulada, através da Floyu e as calcinhas e o tecido. E aí, abre muito espaço também para moda, então tem muita coisa ali, saúde feminina. E aí, eu acredito muito que pela Floyu, apesar de eu estar trabalhando hoje com cânhamo, a Floyu ela é uma marca que ela vai acompanhar constantemente as aberturas de mercado e de regulamentação. Então, através dela, eu ainda pretendo lançar o meu chocolatinho infusionado. Então, é isso, assim, o cânhamo ele é uma porta de entrada para produtos regulamentados, para maneiras de refazer ou inovar nesse mercado com coisas que não sejam só, eu vou virar uma marca, um representante de óleo de CBD aqui, vou fazer isso aqui, uma consultoria. Então, para trazer a coisa para o autoral, para as próprias mãos, eu escolhi o tecido para fazer essa tradução mesmo.
E até porque se a gente olhar hoje o mercado, ele tá muito mais saturado no canabinoide do que na coisa do cânhamo, né? É só a gente ver o tanto de marca que tem oferecendo produtos com canabinoides e o tanto de marca que tem oferecendo produto com cânhamo, né? É bastante diferente uma coisa da outra. E então, assim, uma vez que você decidiu pelo cânhamo, como é que você chegou na ideia da calcinha menstrual? Você fez pesquisa de mercado que mostrasse essa demanda? Ou é uma bandeira sua? Afinal, menstruação segue sendo um tabu no nosso país e que está no mundo. De todo modo, a calcinha menstrual com cânhamo é algo único no mundo também, né? Sim. Então, conta pra gente como é que nasceu essa ideia, como é que foi esse processo. Essa ideia, ela veio depois que eu recebi o convite para participar de uma incubação, de uma incubadora aqui em São Paulo, de um projeto de incubação de startups. E aí, na época, eu tava morando em Santa Catarina, construindo minha casa na Praia do Rosa. Assim, tipo, total não quero essa situação mais da minha vida. E aí, no dia que chegou o escritório, assim, um container que eu ia fazer de escritório, eu recebi a notícia falando, vem para São Paulo que você passou na incubação, vamos te dar um auxílio aqui para sua empresa e tal. E aí, nessa época, eu ainda estava com meu outro projeto, a Blazing, mas eu já estava pivotando, eu já estava em processo de pivotar. Então, a minha ideia era entrar para esse processo justamente para fazer essa transição. E aí, quando eu decidi que eu queria falar sobre cannabis e alcançar essa amplitude de uma maneira um pouco mais democrática, um pouco mais aberta mesmo, antes disso teve um caso que foi, enquanto eu estava trabalhando com a Blazing, que era uma coisa meio zona cinza, eu recebi o convite do prêmio da Vogue de sustentabilidade para ir até lá. Concorrer ao prêmio de sustentabilidade, o prêmio Muda, da Vogue. E aí era uma coisa que eu falei, nossa, tipo, que coisa mais bittersweet, assim, de tipo, eu cheguei até aqui, mas eu não posso me expor por, motivos jurídicos, por correr o risco, diversas coisas assim. Então eu acabei dizendo não pro prêmio da Vogue, fui essa. E falei, mas de alguma forma esse trabalho precisa ser continuado. Então agora de uma maneira que eu possa aceitar ir num prêmio de sustentabilidade da Vogue, se eles me chamarem de novo. Alô, Vogue, me chama que eu vou. E aí, então quando eu decidi que eu queria realmente traçar os caminhos de um mercado regulamentado e trabalhar ali com o CNPJ certinho e todas as coisas de gente grande, todas mais quadradinhas, eu tinha duas opções. Ou iria para o CBD, basicamente, né? Ou iria para o CBD tocando a planta, que eu gosto de tocar a planta, de materiais derivados dela. Então, ou iria para o CBD ou iria para o tecido de cânhamo. E aí, a minha... foram, na verdade, 3 vertentes, assim, 3 grandes vetores que me levaram para a calcinha de cânhamo. A primeira deles foi realmente uma afinidade pessoal. Eu também estava no momento que eu estava me transferindo dos absorventes convencionais de farmácia, dos absorventes plásticos para as calcinhas absorventes. E a minha primeira experiência foi muito boa, desde sempre, assim, foi uma coisa que caiu muito, deu muito match comigo e com o meu corpo e com o meu ciclo. A segunda dela foi, na verdade, uma pesquisa de mercado em cima do cânhamo têxtil e perceber o quanto que ele estava sendo olhado de um ponto de vista ecológico e só vendido por conta disso, sem apelo nenhum. E assim, para nossa geração, para os millennials, para a geração Z, a gente precisa adicionar um pouco mais de valor agregado ali, a não ser, isso aqui é sustentável. Então veio muito do que já está sendo praticado com o cânhamo no Brasil e uma vontade de fazer diferente. E a terceira era que eu queria trazer esse novo olhar sobre tecnologia em tecido, assim, mostrar por que o cânhamo é melhor que o algodão e por que a calcinha funciona. Se fosse uma calcinha de algodão, ela não funcionaria tão bem quanto ela é com cânhamo. Então, trazer esse olhar mais tecnologia vegetal para cima do tecido e explicar, querendo ou não, para pessoas que têm alguma resistência até a cannabis, ao tema todo, que essa calcinha ela só é muito boa, se você gostou dela, ela só é muito boa, porque ela tem ali uma das camadas é feita do tecido da fibra de cânhamo, que é uma espécie de cannabis sativa. Então, fazer todo esse link em retrocesso, né?
Eu acho que foi também um grande motivo para chegar nesse modelinho falando, bateu o martelo, falou, tá, então vou fazer uma calcinha menstrual de maconha e eu vou ser essa pessoa que vai falar sobre menstruação e cannabis. 2 temas que o Instagram detesta, assim, ó, quando você escreve na legenda. Mas que a gente adora. Chama muita atenção, né, Polly? Tipo, inclusive, a Vogue já deve estar de olho em você novamente, porque... E é único no mundo, né? Então, Sim. né, assim, eu até quis muito trazer você já nessa primeira temporada, porque me parece uma ideia, assim, maravilhosa e que, não sei, é como se a ideia estivesse aqui e você foi lá e captou isso, né, assim, não Sim, é uma não é uma coisa adaptação, exatamente. É uma adaptação, assim, querendo ou não, até simples, sabe, em termos de tecnologia, não demandou, assim, demandou muita ajuste de pesquisa e desenvolvimento, leva e traz, e tamanhos e medidas, e enfim, modelagens, mas é algo que já existia e que poderia ser aprimorado com cânhamo, sabe? É um desses produtos que, e isso assim, dentro do empreendedorismo tem de monte, se você entrar no supermercado, se você entrar numa loja de roupas para esportes, se você começa a bater o olho, você vai falando, sabendo o que o cânhamo traz, que ele é bactericida, hipoalergênico, papapá, você consegue ver Fala diversos disso pra lugares. gente. Conta Então, pra gente, porque assim, o que faz da FloYou essa ser uma calcinha menstrual diferente, né? Você já falou um pouquinho das propriedades bactericidas, mas assim, qual que é a diferença na prática de uma calcinha de cânhamo para uma calcinha feita 100% de algodão? A gente vai ter 3 diferenças básicas. A primeira é em termos de proteção e saúde, que aí o cânhamo, ele é naturalmente bactericida e hipoalergênico. Não que as outras calcinhas não sejam, tá? Isso é bem importante sempre frisar. É que para elas serem, elas passam por processos químicos. Normalmente os tecidos passam por banhos químicos para terem essas propriedades de não deixar proliferar bactérias, não criar mofo, não criar odor. O cânhamo, pela atividade aí, vai ser uma coisa mais física, química, nerdzeira, mas tem uma atividade dos prótons e elétrons na fibra dele, que ele já sai bactericida e hipoalergênico por conta disso. E aí, quando você faz o tecido 100% cânhamo, ele vai ter essas propriedades sem precisar passar por esse banho químico. Além disso, ele tem uma maior resistência, então é um tecido que ele é mais resistente. As nossas calcinhas, em comparação a outras calcinhas do mercado, a maioria das calcinhas do mercado duram 24 ciclos, que seriam 2 anos. A nossa calcinha está durando 36, então ela está durando 3 anos de uso de vida útil ali. E, além disso, um alto poder de absorção. Então, o cânhamo, ele tem essa propriedade que ele consegue absorver 7 vezes o peso dele em volume e ele continua com a superfície seca, ele continua com o toque seco. Então, isso pensando... Então, mais tempo de usando, segurança. Exatamente, e com mais segurança. E quando a gente pensa para volume de menstruação, isso é ideal, porque aí você consegue realmente trazer esse conforto, mas também trazer essa segurança, porque isso foi uma coisa que apareceu muito na minha pesquisa de mercado, que assim, por que as mulheres, por que as pessoas que menstruam, ainda a grande maioria delas estão... se vinculam e fazem uso dos absorventes plásticos de farmácia, né? Porque assim, a gente sabe que menstruação não é um tema que tá resolvido para ninguém. Ninguém tá contente com assim, estou menstruada esse mês, que delícia. Então, por que esse método ele ainda é tão vigente? E assim, uma das coisas que mais apareceu é que, apesar de ser muito desconfortável, todas que usam reconhecem isso, que é desconfortável estar com um absorvente interno de plástico, um absorvente externo de plástico, um absorvente noturno de plástico, ainda assim é muito eficiente em termos de segurança. Então elas têm o ativo emocional, o ponto de segurança ali. Eu abro mão do meu conforto, assim, uma coisa muito doida que a indústria também fez com a gente, assim, da gente literalmente abrir mão do nosso conforto, do nosso bem-estar, no período que a gente já tá zoada, sabe? A gente já tá mal, assim, precisa de um pouco mais de carinho com a gente, em prol de ter segurança. Então isso veio muito como um motor também para a FloYou, para o desenvolvimento da calcinha, de falar como que eu entrego essa mesma segurança, mas com conforto, sabe? Porque você não precisa abrir mão disso nesse período.
Então veio muito daí também de aproveitar esses benefícios do cânhamo e difundir eles para que as pessoas saibam que funciona, mas também é confortável, sabe? Animal. E aí, assim, já falando um pouco de empreendedorismo, comparando, né, assim, dos negócios canábicos voltados para o público feminino no Brasil e fora. Eu queria saber, porque, né, nessas suas pesquisas, você foi, né, pelo mundo inteiro aí, saber um pouco do que está acontecendo, do que estão criando. Então, existem mais possibilidades, tanto para quem faz, quanto para quem consome esse tipo de produto para o público feminino? Como é que é isso na prática? Sim, existe assim nas mais diversas esferas. Se você for pensar de loungewear, assim, roupa para ficar confortável em casa, até supositórios para cólicas, endometriose e tratamentos medicinais mais voltados ali para uma condição de saúde. Então tem um universo, um espectro muito grande, tanto de produtos quanto de soluções, né? Aí a gente vai da gente, tipo, entender o nosso corpo, entender a medicina canabinoide, pra gente ver se cabe pra gente ou não. Mas assim, de chocolatinho, como eu disse, de chocolatinho infusionado, a chá, a olhinho para massagem, a roupas e loungewear, roupa de cama até, toalha de banho, enfim, diversos itens ali que já foram capturados pela onda verde da cannabis, assim, e aí eles já são promovidos com esse quê a mais, como uma solução mesmo, através de derivados da planta, né? E como que tá essa diferença, assim, no Brasil, o que a gente tá podendo... de repente olhar para fora e trazer para o Brasil, e o que ainda, assim, falta, pelo menos, passar pela aprovação do PL 399 para que a gente possa também ter essas possibilidades no Brasil? Hoje, assim, em termos de caminhos, né, não sei se eu vou estar falando alguma besteira aqui, mas eu imagino que, pela minha observação de fora, de observadora do mercado, é isso mais ou menos que está acontecendo. Existe a possibilidade, por exemplo, de você abrir a sua própria marca internacionalmente, homologar ela pela Anvisa e começar o processo de importação, né? Então você vai ter ali, quero abrir uma marca voltada para doenças e condições do endométrio, doenças e condições de saúde feminina. Então desenvolver uma série de produtos que aí eles vão estar listados na Anvisa ou não, como é o caso das flores, que apesar de não estar, também são utilizadas prescritas. Então você vai ter ali, tentar, assim, hoje no Brasil é um grande, você deve saber muito, ver muito isso também, Anitta, é um grande tentativa e erro, assim, é alguém que faz pela primeira vez, deu certo, aí todo mundo começa a fazer porque uma pessoa fez, não é tipo uma canetada, sabe? Então é muito disso, assim, poderia fazer esse caminho inverso, então, de ir para fora, criar a marca, os produtos, homologar e começar a targear aqui o público com essa leitura, mas ainda assim existem diversas travas, que aí a gente entra nas travas de publicidade, de advocacia desse produto mesmo, como que você pode trabalhar ele, e aí é uma coisa que morre assim, unicórnios no meu coração, porque tipo, a gente perde todo o appealing, toda a inovação justamente por tratar com canabinoides e de maneira tão restrita e de maneira tão... Existe essa trava da receita e da prescrição, então tudo acaba ficando com um tom muito mais sério do que precisa ser, entendeu? Então isso é uma coisa um pouco mais assim. E aí, do outro lado, se a gente não for olhar para os canabinoides, seria realmente toda a parte têxtil, que aí, apesar de parecer meio assim, mas têxtil não tem muita coisa, é só roupa, é só camiseta, existem diversos produtos ali, uma gama que, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou conseguir ter feito todos, que são... que trazem melhoria e são paralelos a todo, eles trabalham de maneira paralela a todo esse programa de bem-estar que os canabinoides já fornecem. Então você pode estar falando de roupas para quando você estiver menstruada, que o corpo menstruante é diferente do corpo normal. Você está falando de toalhas que são bactericidas e hipoalergênicas para esse momento. Você está falando de roupas de praia, esportes, roupas de dia a dia, loungewear, pijaminhas, pantufas, assim, é uma gama enorme que
não à toa, a indústria da moda é a segunda maior do mundo, gente. Então, tecido não é tão leviano assim, não é tão whatever assim. Tem muita coisa que dá para se fazer e para se explorar. E da melhor maneira possível, né? Porque é um tecido totalmente redução de danos ali, do ponto de vista indústria da moda, sabe? É uma maneira de alavancar os avanços que a gente precisa, mas ao mesmo tempo reduzindo danos com o meio ambiente. Animal. Foi interessante você trazer isso da tentativa e erro, né? Porque somos várias personalidades no mundo e tem gente que é mais arrojado e mais ousado e vai realmente falar, não, peraí, eu vou tentar aqui, vamos ver o que dá e tal. Mas tem gente que ainda fica meio esperando, né? Assim, as coisas acontecerem. E eu sinto que no Brasil tem muito isso, assim, de tipo, vai lá, dá as caras e de repente funciona, né? Tipo, em vez de esperar que a Anvisa se posicione sobre alguma coisa, quando tem um grupo ou uma pessoa em específico que vai perguntar sobre alguma regulação, alguma norma e tal, a Anvisa responde a essa questão, essas pessoas, esses grupos, muito mais rápido do que se a gente fosse esperar que a própria Anvisa tomasse essa atitude sem ser provocada. Exatamente. Eu mesma fiz uma consulta com a Anvisa para saber das calcinhas, né? Apesar de tecido não ser da área deles, seria do Inmetro, eu consultei a Anvisa para saber, estou pensando em desenvolver esse produto, fiz todo o caminho certinho e obtive uma resposta, assim, tem muito essa trava também no empreendedorismo inicial da gente não saber com o que a gente está lidando e parece que é um monstro muito maior do que a gente, quando na verdade é um serviço público que está aí à nossa disposição e para a gente usar, gente, sabe? É uma coisa muito mais... Eles estão aqui pra gente do que a gente precisa ficar encolhidinho e com medo, esperando uma canetada deles, assim, é mais uma via contrária. Maravilhoso. E aí, assim, Polly, tenho certeza que tem gente que tá ouvindo aqui, você contando a sua trajetória e tá pensando, eu quero empreender produzindo também uma peça de cânhamo, uma camiseta, um boné, uma carteira, ou algo novo, de repente, que ainda ninguém pensou. Então, a pergunta é, qualquer pessoa que tem essa vontade de criar um produto com cânhamo vai necessariamente ter de passar pela China? Ou seja, a China, como maior produtora e exportadora de cânhamo do mundo, já dominou completamente esse mercado com processos, fábricas, logística, etc. A China é realmente a única opção para quem quer criar a base de cânhamo? Conta pra gente como é que foi lidar com os chineses nessa Existem jornada. dois grandes players hoje em dia. O primeiro deles sendo a China, onde eles têm todo o processo seed to machine, assim, então, tipo, maquinário, de genética a maquinário. Eles têm tudo isso muito rastreado, e aí a China tem, tipo, diversas problemáticas que a gente já tá cansado de ouvir, mas ao mesmo tempo é um dos únicos países que nunca parou de plantar cânhamo há milênios e processar isso como fibra têxtil. Então eles têm esse know-how realmente milenar, ancestral, e também você vai ter alguns países do leste europeu que também fazem essa produção, aí de uma maneira um pouco menor, um pouco mais enxuta, mas eles têm também, e aí tem uma segunda questão que são os maquinários deles, eles não são tão atualizados para as fibras e para as mesclas de fibras que o mercado está demandando hoje. Ainda assim, é um grande exportador, eles fazem um volume considerável, assim, uma produção considerável de cânhamo, de fibra de cânhamo para o mercado mundial, e tem muito esse perfil. Quando você pensa em empreender com cânhamo têxtil, existe muito a palavrinha terror dos empreendedores, que é escalonável, sabe? É muito pensar a sustentabilidade do seu próprio negócio e o quanto que isso vai realmente ter uma vida longa, né? Ser prolongado o máximo possível. E aí a escolha da China foi justamente por essa demanda de falar, hoje eu estou fazendo as calcinhas absorventes e eles comportam essa demanda, comportam esse número, essa quantidade. Fiz toda uma coisa de pesquisar a certificação, ISOs, todas essas partes que para mim, apesar de eu falar com orgulho, eu acho que eu não fiz mais que obrigação enquanto
pessoa que está desenvolvendo produtos, isso é uma grande coisa, assim, de sempre pensar a melhor maneira de desenvolver, de colocar algo no mundo, sabe? Da maneira mais saudável possível. Então, fui atrás de todas essas certificações e, além disso, pensar um lugar que comportasse os meus próximos desdobramentos de portfólio. Então, se eu quiser fazer um maiô, eu vou precisar, tipo, rodar ali todo o continente asiático para achar alguém, como teria que fazer no leste europeu? Não, já tá ali dentro da fábrica, tem departamento de roupas molhadas. Então, beleza, tipo, todas esses atalhos mesmo, esses shortcuts que a gente precisa utilizar quando a gente tá falando em larga escala, sabe? Que pro micro, pro boutique, talvez funcionaria melhor realmente pro leste europeu e pegar ali uma fibra cultivada no topo da montanha e, enfim, fiada por fadinhas e coisinhas bonitas, mas que quando você tá falando de realmente larga escala, trazer essa democratização, esse alcance, essa amplitude, eu acabei optando pela China. E aí, acho que existe espaço para os dois, sinceramente. Eu também quero a toalha feita por fadinhas, sabe? O boutique é uma grande... um grande apelo, tem um grande apelo também para um certo público. Além disso, do ponto de vista mercadológico, ele traz um valor agregado muito grande, assim, quando você vai colocando todos esses métodos e esses meios de se produzir, desenvolver o produto. Mas a China, ela veio realmente como esse lugar que pudesse abarcar todos os próximos desdobramentos. Trabalhar com eles foi uma loucura, né? Porque era 9 da noite aqui e o expediente estava começando lá. Fora no inglês, né? Mas, que, assim, não deve ser especialidade inglês também quebrado, dele. difícil, mas ao mesmo tempo um território muito conhecido pra mim, assim, foi muito engraçado, eu me senti, tipo, extremamente millennial, como eu nunca tinha sido na vida, que foi tudo desenvolvido pelo WhatsApp, gente, tipo, Uau. eu não fiz uma call se eu fiz uma call de Zoom foi muito, assim, o resto tudo foi desenvolvido por WhatsApp, leva e traz, e faz a primeira modelagem, e aí solta a peça piloto, e aí faz o ajuste, e aí manda pra ela onde que era o ajuste. Enfim, foi uma coisa surreal e, ao mesmo tempo, assim, muito eficiente, muito, assim, tudo que... eu gostaria desse elástico aqui, que internamente ele tem não sei quanto de gramatura, externamente ele tem um brilho envernizado, Tipo, no dia seguinte tava ali a foto, é esse que você quer? É esse que eu quero. Então tem essas praticidades aí de pessoas que já estão acostumadas a produzir, sabe? Isso é uma coisa muito legal quando eu saio ali do empreendedorismo pequeno, micro, de ter uma lojinha no Instagram da Blazing e vou para toda essa estrutura que existe no mundo real. Eu falei, meu Deus do céu, como é fácil. Não, Polly, animal, assim, eu fico muito impressionada porque, né, a gente de humanas, empreender costuma ser um desafio justamente porque a gente tem que se meter em administração, controle de gasto, custo, números, a gente gosta mesmo de criar, de imaginar, enfim, mas na hora de tirar o projeto do papel fica tudo meio embananado. Então, conta pra gente quais foram as suas dificuldades nesse momento e qual é o conselho número 1 que você tem para deixar os jovens empreendedores que querem pular nessa piscina, sejam eles de humanas, exatas ou biológicas. Ai, perfeito. Eu acho que a minha maior dificuldade ainda é essa, assim. Eu acho que é um traço que eu preciso ali, um binarismo que eu preciso quebrar, assim, muito na minha jornada de empreender, que acaba sendo priorizar e fazer coisas que eu me sinto confortável fazendo. Então é muito o traço da Humanas, sabe? Então se é muito mais fácil eu pensar como vai ser o press kit das influencers do que eu abrir uma tabela de custos e fazer o orçamento desse press kit, entendeu? Então a lição número 1 realmente é o clichê dos coaches, assim, de tipo, saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de domínio, não tenha medo de sentar e fazer algo que vai te deixar desconfortável, porque esse passo é essencial, assim, tipo... E eu digo que é 99% do trampo, gente. Tipo, a parte, assim, apesar de a gente estar trabalhando com cannabis, com cânhamo, com maconha, queira você usar o termo que for,
99% do trabalho ainda é trabalho, sabe? Ainda vai ser a parte um pouco mais desconfortável, ainda vai ser aquela revirada de olho de, ai meu Deus, eu tô há 4 horas nessa planilha de Excel, eu não tô entendendo nada. Então tem muito disso. Mas assim, não se deixar tomar pelo afeto e pelo, eu tenho mais facilidade nisso, essa é a minha melhor habilidade, então eu vou focar nisso aqui, porque existe todo um outro mundo que é tão importante quanto e que existe para sustentar isso. Então, esse é lá na ponta final, se você quer realmente olhar o todo, fazer o famoso 360, é importante dar esse passinho extra, assim, dar esse extra mile para pegar realmente a parte que dói, é o cantinho que dói, sabe? Assim, você fala, ai, não quero fazer isso, mas tem, que não adianta, assim. Peguei esse conselho pessoalmente aqui, porque realmente eu sou dessas que, não, eu fico ali no meu quadradinho, isso daqui eu já domino, eu vou continuar aqui. Preciso dar uma expandida mesmo e entrar nesse lugar de desconforto, né? Porque é você enriquecedor, disse, assim, é não é necessário. só pra você fazer, sabe? Não é só, preciso porque tem que fazer. Acaba sendo, assim, quando você termina e você domina o processo também, sabe? Quando eu entendo hoje de ponta a ponta como funciona um processo de importação da fucking China, sabe? Tipo, como que isso se materializa, e é uma coisa que, sim, sai muito da minha área de domínio, mas eu entendo básico hoje, se eu quiser fazer mais um produto, é empoderador no final das contas, sabe? Volta pra gente de alguma maneira. Sim, satisfaction, I can get. Então, assim, eu sei que aí entrando já nos planos ambiciosos de expansão da FlowYou, que vai abrir espaço para outros produtos, além das calcinhas absorventes, mas ainda dentro dos cuidados menstruais, né? Então, me conta, o que tá no caminho? Você tem preparado chás, chocolates, já te ouvi falando sobre uma linha esportiva, enfim, o mundo é o limite para você. Então, conta pra gente em primeira mão, para os nossos ouvintes, quais são os seus planos de médio e longo prazo e do que depende que eles realmente aconteçam e que cheguem ao mercado. Perfeito. Então, a médio e longo prazo, vamos focar um pouco mais em médio agora, coisas que já são possíveis e estão no nosso desdobramento de portfólio. A FlowYou, como eu já disse antes, ela é uma marca, ela não será uma marca de calcinhas absorventes, ela é uma marca de cuidados menstruais. Então, a ideia é realmente abrir esse leque, abrir esse guarda-chuva e jogar soluções ali que compartilhem desse momento, né? Que são úteis para esse momento. Então, as próximas coisas que já estão ali no gatilho, na ponta do lápis para saírem, uma linha de loungewear, então realmente roupas confortáveis para se ficar em casa, mas que se quiser sair pode. Então, roupinhas um pouquinho mais pensadas para o corpo que está menstruando, em termos de caimento, elástico, sustentação, respiração também. Toda essa parte um pouco mais... E aí eu volto um pouco mais para moda e um pouco menos para tecnologia, mas será feito de cânhamo também por conta de alguns fatores ali. Além disso, a longo prazo, a gente tem ali alguns produtos infusionados, aí é a adição de toda a parte canabinoide da planta no nosso portfólio, que aí vai ser uma coisa linda, uma farofa absurda de se fazer, assim. Combinar cannabis, chocolate e menstruação é tipo, meu Deus, é o life goal, assim, o dia que eu conseguir fazer isso, meu Deus do céu. Então, realmente pensar toda a parte não só de medicinal, mas de suplementação também, sabe? Eu acredito muito no cânhamo, a gente tem ali, voltando um pouco para as minhas raízes, as sementes de cânhamo, elas são ricas em ômegas, que já foi comprovado que a maioria das cólicas menstruais é por uma deficiência de ômegas, de antioxidantes no nosso organismo nesse período. Então, pensar essa parte mais suplementação, não uma leitura fitness, assim, porque não é o meu lifestyle, mas essa abordagem mais quase holística mesmo de fazer esse cuidado em todas as pontas, da meia que eu tô colocando no pé, que tem que ser mais quentinha e mais confortável,
azeite que eu tô temperando a minha salada, sabe? Então, como que eu posso estar ali rodeada de soluções que me trazem mais conforto para esse período? E aí, então, vem as partes infusionadas, tanto com cânhamo em si, mas também com canabinoides. A cada abertura vai ser um novo produto, a cada canetada a gente vai inventar ou tentar inovar com a maneira de dar a nossa volta ali e puxar essa canetada pra gente com tudo que a gente tem direito, sabe? E puxar o mercado, a indústria e trazer Exatamente. novas possibilidades pro consumidor brasileiro. Animal, Polly. Animal. Arrou. Então é isso, aqui essa primeira parte, a gente já vem chegando no fim, mas aí eu quero te convidar para os quadros, que a gente tem aqui umas perguntinhas especiais para você. Bora lá? Perfeito, vamos lá, bora lá. Bora lá. Então, Polly, depois de contar coisas maravilhosas sobre a sua trajetória, tem algum fracasso, assim, que você, enfim, ou te ensinou alguma coisa, ou te deixou muito chateada, mas que você não tem problema de dividir com a galera? Ai, sempre tem, né, gente? Dias de luta, dias de glória, já diria Charlie Brown, assim, Eu acho que um grande recente, assim, inclusive, estou passando pelo pós-fracasso, assim, agora, seria, na verdade, muito desse lugar, assim, de ficar onde eu domino, ficar onde é confortável para mim, aquele papo que a gente já teve. Eu pensei todo o marketing e comercial da FloYou inicial no nosso business plan, assim, olha, vai ser uma marca 100% digital e a gente vai conversar com todos os millennials e a geração Z por todas as redes sociais, a gente vai criar conteúdos significativos de valor e criar comunidade, todo checklist com brand bonito, todo checklist que a gente pensa quando a gente pensa em marketing digital. E aí, por ser a minha grande facilidade, por ser o meu grande amor, por ser onde a fonte que eu bebo, assim, diariamente, tanto de horas que eu passo realmente olhando para essa parte, estudando essa parte do fazer, eu não olhei para o meu produto. E eu não percebi, por exemplo, que uma calcinha absorvente as pessoas precisam tocar. Ainda mais quando é de cânhamo, que é um tecido que elas nunca ouviram falar na vida. Então elas precisam do físico, elas precisam entender a grossura do forro, elas precisam entender a espessura do elástico, o toque do tecido, o quanto que ele estica, porque o seu corpo está mais inchado. Então eu fiz um produto incrível para ser tocado ali na prateleira, mas eu resolvi esconder ele por telas, porque eu achei que seria mais legal e eu estaria mais descolada e conversando com o público de uma maneira que é mais confortável para mim. E aí perceber essa transição assim de talvez a FloYou nesse primeiro momento em que a gente está realmente debutando no mercado, ela não seja uma marca tão B2C assim, a gente não vai ficar tanto no direto para o cliente, mas a gente tem que estar em espaços que têm sinergia com a nossa proposta para que as pessoas possam ir até lá e tocar essa calcinha e que elas entendam do que é o cânhamo, e que elas entendam o que é a calcinha absorvente, porque chama muita atenção, principalmente de quem não conhece. Quem conhece já fala, é uma calcinha absorvente, já ouvi falar de cânhamo, porque já tem essa pegada um pouco mais aberta para métodos de higiene menstrual, mas quem não conhece precisa estar encostando. E se o objetivo é ampliar o debate e levar para mais pessoas, ela precisa estar primeiro no físico, ali no B2B, do que no B2C. Então agora eu tô realmente nessa reformulação, por isso as nossas redes estão até paradas, sabe? Não tô focando energia tanto no digital, mas tô ali toda semana. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, que é fantástico, é a abertura que a FloYou tem em espaços de sex shop.
E aí eu tô levando, tipo, a calcinha para esses espaços aqui em São Paulo, tipo, sex shop moderninho de Pinheiros, lojas colaborativas, lojas de presentes sustentáveis. Então, realmente, e é um grande tesão também, acaba sendo uma segunda habilidade que eu acabo desenvolvendo e gostando, porque é falar sobre cannabis em espaços que não tem nenhum produto de cannabis, sabe? Tipo, apesar da gente estar nas head shops também, é chegar ali no Oscar Freire, numa lojinha colaborativa e apresentar o produto e todo mundo achar muito massa e falar, tá, a gente quer colocar, quer expor você aqui. Então, eu tô realmente nesse período de transição do digital para o físico e veio muito desse meu preciosismo, desse meu conformismo de querer ficar num quadradinho ali que eu domino, sabe? E não perceber o que o produto precisava. Perfeito! Não, achei que você deu, assim, um triplo carpado aí, assim, no entendimento do seu negócio, na ação que você tinha que ter tomado. Enfim, tô aqui aprendendo, apontando, anotando tudo, aprendendo com você, Polly, de verdade, animal. Agora, se coloca na pele de uma jovem empreendedora de 32 anos de idade que quer apostar em cannabis hoje. E aí essa pessoa tem uma graninha guardada ali, vamos colocar uns 120 mil reais. O que você faria com essa grana hoje para entrar na cannabis? Cara, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? E eu vou dizer que a moda precisa muito, assim, de jovens criadores e criativos, assim, do ponto de vista de... até enquanto manifestação estética, como que a gente vai apresentar o cânhamo para o mundo, ele não precisa ser sempre esse tecido bege, sabe? Tipo, ele não precisa ser essa coisa extremamente asséptica e olha só como parecendo, remetendo ao linho de um lugar quase elitista, assim, sabe? Apesar de ser sustentável, eu acredito muito na magia das cores, então eu iria muito pro desenvolvimento não só de peças, mas de estampas. Isso é uma coisa que falta muito no mercado cânhamo têxtil, de desenvolvimento de estampas mesmo, de roupas estampadas, que não seja uma ilustração numa camiseta da sua string favorita, sabe? Não é isso, assim. Eu tô falando de padronagem, de estamparia, de ir no Bom Retiro e sentar ali com designers e desenvolver uma estampa para fazer um tecido completo. Então, eu iria muito mais para essa parte de lifestyle, trazendo a moda junto, sabe? Trazendo o forte da moda, que é a parte criativa, que é estudar uma cartela de cores, que é toda essa parte de desenvolvimento, junto do cânhamo, que é um tecido extremamente exclusivo hoje no mercado, sabe? Extremamente inovador também. Eu nunca achei que fosse possível realmente colocar cor, porque é isso, né? A gente vê o que tem no mercado... E é tudo creme, cor da pele. Bom, cor da pele do século passado, né? Que cor da pele, gente? Que cor da pele? Que pele? Existem cores das peles, enfim. Mas essa coisa chapada, né? Então, dá pra rolar uma cor aí? Isso é possível? Não, dá super, assim, a gente tem maneiras de tingir tecidos, inclusive de maneiras naturais, sabe? De pigmentos vegetais e atóxicos, pelo menos, que podem ser desenvolvidas estampas em cima, mas por o cânhamo ele ter esse lugar sagrado de tecido sustentável, que consome menos água e tudo isso, ele foi capturado por uma parcela ali do sustentável que deixa as coisas um pouco mais imaculadas, sabe? É um pouco mais clean, um pouco mais bege, um pouco mais, sabe? Arenoso, assim, mas eu acho que existe muito espaço para chegar o outro lado, para chegar o carnaval, para chegar o desbunde, sabe? Para chegar as cores e falar, tipo, também é bagunça, pode ser farofa, tá aqui um monte de cor, um monte de estampa, sei lá, de lookinho pra balada a roupas a canga de praia, sabe? Assim, então tem muito espaço que a gente conseguiria estar jogando e até deixando, de novo, trazendo o apelo pro tecido, sabe? Trazendo um apelo, trazendo ali um desejo extra para você estar consumindo aquilo. Maravilhoso, adorei saber.
Galera também, eu já tô vendo, anotando tudo. E aí, já no último quadro, a gente pede uma indicação, primeiro de uma pessoa no LinkedIn, ou da cannabis ou dos psicodélicos, mas que seja assim, uma pessoa imperdível, que compartilha conteúdos interessantes. Essa daí eu tive que pensar bastante, mas assim, eu vou ter que puxar a sardinha pra ela vai até dar risada depois, mas estarei indicando Viviane Cedola. Preciso falar dessa mulher, assim, que é um grande case para todas as mulheres que estão entrando, já entraram. A gente sempre ouve falar de Vivi, assim, na cena. E agora, com toda a parada dela entrar no conselhão também, assim, o quão importante é a gente estar sempre se mobilizando, sociedade civil, indústria e governo, sabe? Tipo, e ela faz essa transição, ela transita entre esses espaços de uma maneira muito legal, muito, assim, impecável para mim. Então, recomendo que quem esteja entrando nesse mercado vá dar uma olhadinha no perfil dela, assim, é uma pessoa muito bem, não só bem posicionada, mas muito consciente do posicionamento dela e das áreas que ela precisa navegar e como que ela se porta, se posiciona ali, sabe? Quem ainda não ouviu, o primeiro episódio do Cannabis Hoje Pode é precisamente com a Vivi, então vamos lá ouvir esse episódio que tá massa. Você tinha separado alguém mais ou era essa? Ou era a Vivi mesmo? Era ela. Máximo. Pensei nela. E aí tá, pra falar de Cannabis Indica, de conteúdo, filme, série, podcast, livro, tem alguma coisa que você gosta e quer dizer pro pessoal? Eu vou indicar, na verdade, uma série que, apesar de ter muita cannabis e maconha no meio, ela é um pouco mais... Ela não é exatamente sobre cannabis, mas ela passa muito pela questão de raça, que é um terceiro fator ali que me permeia e me pega muito, né? Como uma mulher racializada dentro do mercado. Então, eu vou indicar Atlanta, que é uma série de 4 temporadas, escrita e dirigida e atuada pelo Donald Glover, que é um artista, assim, multifuncional. E é basicamente uma leitura tanto da negritude quanto da branquitude. Eu não digo nem a mais americana, mais ocidental, porque tem muitos paralelos também com os jovens brasileiros e as coisas que eu vejo acontecendo na nossa cena, inclusive. Uma leitura muito honesta e muito contemporânea mesmo, muito atual do que é ser um jovem na sociedade de hoje, assim, se você não tem acesso, tanto se você não tem acesso quanto se você tem acesso. Eles pintam esses dois universos de uma maneira muito singular e também com muitos baseados sendo passados, muitas questões sobre lei de drogas, sobre reparação histórica. Então tem quase um quê de... Eu costumo falar, é engraçado, que eles falam que Atlanta é o Twin Peaks para a comunidade negra. Então ele tem essa coisa quase surrealista, que o David Lynch traz muito bem, mas de com um materialismo histórico muito, muito atual e muito consciente. Então é bem legal, recomendo pra galera assistir. 26 minutinhos, é curtinho um episódio, então dá pra fazer maratonar ali, engajar, fazer a maratona de monte. Boa, já anotei aqui que eu não vi ainda, adorei. Adoro quando dão diquinhas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Polly, é isso, cara, adorei bater esse papo com você. Os nossos ouvintes certamente estão terminando esse episódio também cheios de ideias, com muitas coisas pra buscar no Google. Sucesso total. Mas antes de fechar, deixa os seus arrobas, como é que as pessoas podem te seguir nas redes, como elas fazem pra comprar a Flow You. Conta tudo. Perfeito, perfeito. Bom, eu agradeço demais o convite, foi uma delícia, é sempre muito bom falar. Eu sou palestrinha, é sempre muito bom falar sobre as coisas que a gente tem tesão na vida, então eu agradeço demais a abertura, ainda mais para falar sobre temas tão polêmicos, né? Menstruação e cannabis ali, duas coisas que interseccionam e que a gente mal consegue falar em voz alta na sociedade de hoje. Então, parabenizo você também por abrir essa porta e trazer cada vez mais pessoas para falarem em voz alta esses termos.
Vocês podem me encontrar, meu @ pessoal é o Multipolianas. A FloYou vocês podem adquirir em www.floyou.com.br. FloYou é FLOYOU, floyou.com.br. Lá também tem as nossas redes sociais. Eu não vou soltar o @ do Instagram porque eu tive que colocar underline e fica complicado de falar. Mas no site vocês conseguem encontrar todas as nossas informações, inclusive as nossas redes. Eu também estou no LinkedIn como Poliana Rodrigues. Caso tenham interesses em parcerias, projetos, eu estou sempre aberta para somar e contribuir com ideias com o que eu puder nos meus domínios aqui. E é isso, Anitta. Estou feliz demais de ter batido esse papo com vocês, gente. Obrigada, meu amor. O Cannabis hoje celebra a Poli Rodrigues, celebra a FloYou e celebra tudo que ela vier a criar nos próximos capítulos dessa história. É isso, querida. Volto sempre. Graças a você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem!